Annyeonghaseyo Yoruban, aqui é o Elias do Coreano Passo a Passo, e essa é a 7ª videoaula do nosso blog. E nessa videoaula nós aprenderemos 3 verbos importantes da língua coreana. Um deles, um verbo irregular, e mais 2 verbos que têm significados opostos entre si. Lição 11, verbo idar, ser. Nessa lição, aprenderemos mais um dos verbos importantes da língua coreana, o verbo ser. E como de praxe, todo verbo importante é irregular. Idar, ser. I-tá, idar. Bem, o verbo idar equivale ao verbo ser em nossa língua e serve para dizer que o elemento ABC é igual, equivale ou é de fato o elemento D e F, ou seja, exatamente o mesmo significado que o nosso verbo ser. Nós já vimos na primeira lição uma das formas conjugadas no tempo presente do verbo idar, que é usada no grau polido formal, ou seja, utilizada quando estamos falando com nossos superiores. Essa forma foi iminidá. Iminidá, que significa sou, é, somos, são, porque como dito anteriormente, os verbos em coreano não são conjugados pela pessoa. Bem, todas as formas do verbo idar são ligadas às palavras sobre a qual se está fazendo uma afirmação ou uma pergunta, e nunca pode ser usada separadamente. Por esse motivo, o verbo é chamado de cópula. O que eu quis dizer com isso? Aqui temos a palavra haksen, que significa estudante. Se a gente sabe que haksen é estudante e iminidá significa ele é, eu sou, para a gente falar eu sou um estudante, a gente precisa juntar tudo isso. A gente não pode falar com pausa haksen e iminidá. Tem que falar como se fosse uma palavra só. Haksen e iminidá, pois se trata de um verbo cópula. Haksen e iminidá significa eu sou um estudante, você é um estudante, nós somos estudantes, etc. Bem, vejamos agora qual a conjugação é usada no tempo presente no grau polido informal, ou seja, o grau que utilizamos quando estamos falando com pessoas da nossa faixa etária, mas que são pessoas desconhecidas. A conjugação do verbo idar no polido informal fica ieo ou yeo. Ieo, yeo. Como vocês podem observar, há 2 formas, ieo e yeo. IEO é utilizada com palavras terminadas em consoante e IEO é utilizada com palavras terminadas em vogal. Bem, essa diferença existe na linguagem escrita, pois na linguagem falada, principalmente na linguagem falada rápida, a gente não nota muito a diferença entre IEO e IEO. Para entender melhor, vamos de exemplo. A palavra mul significa água, mul. Como termina em consoante, acrescentamos IEO. Então temos a frase burieo. É água. Buriel. É água. A palavra uyu significa leite e termina em vogal. Por isso acrescentamos yel. E temos uyuel. Uyuel é leite. Como vocês podem observar em buriel e uyuel, essa terminação yel e yel não tem muita diferença. Porém, na escrita é muito importante que a gente utilize a forma correta. Muito simples, né? Vamos de vocabulário para a gente treinar algumas frases usando as estruturas do verbo idar. Aqui temos no vocabulário 2 pronomes pessoais. Eu vou ler para vocês, vocês repetem e veem o significado logo ao lado. Cho, cho, che, che. Bem, cho e che são pronomes da língua coreana que significam eu e meu respectivamente e são utilizadas na linguagem polida, ou seja, com pessoas que você não tem contato. Vejamos mais algumas palavras. Igó, i-có, igó. Chogó, cho-có, chogó. Bem, igó e chogó, como vocês podem observar, tem a mesma diferença que temos entre os pronomes demonstrativos da língua portuguesa. Ou seja, igual é usada quando queremos apontar para uma coisa que está perto da gente. E chogó, quando estamos apontando para alguma coisa que está longe tanto da gente quanto da pessoa com quem estamos falando. Da mesma maneira, eles também têm a diferença para apontar pessoas e não coisas. Quando estamos apontando para uma pessoa perto da gente, falamos isaram. Isaram, esta pessoa.
Quando estamos apontando por uma pessoa que está tanto longe da gente quanto da pessoa que estamos conversando, falamos chosaram, aquela pessoa. Chosaram. Igo, chogo. Isaram, chosaram. Quando queremos perguntar o que é uma coisa, utilizamos a palavra mo. Mo, mo. Quando queremos perguntar quem é uma pessoa, utilizamos dugu. Dugu, dugu, dugu. Casa, em coreano, é chip. Chip. Mochila, kaban. 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 E duas palavras que já vimos anteriormente, namja, que significa homem, namja, e yoja, que significa mulher, yoja. Bem, vejamos as frases. Aqui temos a primeira frase, moel. O que é isso? Moel. Bem, a pessoa A, para perguntar o que é que a pessoa B está segurando, provavelmente, ela está falando com a pessoa B. Então, ela não precisou utilizar igual para perguntar o que é que está na mão da pessoa B. Porque coreano é uma língua muito econômica, então, pelo contexto, eles já entendem do que está se falando. Então, eles utilizaram uma pergunta direta. Moel equivaleria, em tradução literal, a o que é? O que é? Ou seja, não precisou de uma palavra para marcar o isso. Moel, e a B responde o yueo, é leite, o yueo. Já nesse segundo diálogo aqui, nesse segundo mini diálogo, a pessoa A faz questão de marcar, utilizando um pronome demonstrativo, que o que ele está perguntando é algo que está perto dele. Então ele pergunta, igomoel, isto é o quê? Igomoel? E a pessoa B responde, igonan tibiel, igonan tibiel. Isto é uma casa, igonan tibiel. Bem, como vocês podem observar, a pessoa B utilizou a partícula de tópico nan, porque ele quer deixar bem claro que isto é uma casa, e não outra coisa. Igonan tibiel. Aqui temos um outro diálogo, a pessoa A pergunta, Duguel? Quem é? Duguel? E a pessoa B responde, Choeo, sou eu. Choeo, sou eu. Aqui já temos uma forma mais evoluída de perguntar sobre quem é uma pessoa. A pessoa A pergunta, Chosareman Duguel? Quem é aquela pessoa? Chosareman Duguel? Podem observar que eles estão utilizando, a pessoa A está utilizando a partícula de tópico para deixar bem claro que ele quer saber quem é exatamente aquela pessoa e não outra. Então ele pergunta, Chosareman Duguel? Quem é aquela pessoa? E a pessoa B responde especificando quem é aquela pessoa. Chosareman Chesosanimiel. Chosareman Chesosanimiel. Aquela pessoa é meu professor. Aqui temos mais uma pergunta comum. Chogoboel. O que é aquilo? Chogoboel. E a pessoa B responde. Chogotibiel. Chogotibiel. Mais outra frase. Inamjagado Goel. Quem é este homem? Inamjagado Goel. E a pessoa B responde. Chehakseniel. É meu estudante. Chehakseniel. Mais outra frase. Choyajagado Goel. Quem é aquela mulher? Choyajagado Goel. É uma professora. Sonsenimiel. É uma professora. Sonsenimiel. Como sonsenim termina em consoante, utilizamos iel. Sonsenimiel. E para finalizar esta lição, mais uma pergunta. Igoboel. O que é isto? Igoboel. E a pessoa B responde. Tchekabaniel. Tchekabaniel. Perceberam tanto de combinações que já podemos fazer com o verbo idar e algumas outras palavras? Pois é um verbo bastante prático, então a gente só precisa ter em mente quando utilizar ieo ou yeo. Bem, passamos para a próxima lição, a lição 12, verbos itar e optar, os verbos ter e não ter. Nessa lição veremos um par de verbos com significados opostos e, para nossa alegria, eles são regulares. O verbo itar significa ter. Itá, ter. No tempo presente, sua conjugação é isoió, pois como a última vogal da raiz do verbo itar é a vogal i, adicionamos oió no tempo presente. Então temos a conjugação isoió.
Isoyo significa eu tenho, você tem, ele tem, nós temos, etc. Bem, o verbo estar equivale ao nosso verbo ter, da língua portuguesa, e serve para expressar posse, existência e também dizer que algo está em um determinado lugar. Ou seja, abrangendo seu significado, logo ele também pode ser traduzido como haver, existir e estar. Uma curiosidade sobre esse verbo estar é que, em português, quando a gente fala eu tenho um carro, eu é o sujeito e carro é o objeto, porque ele está sofrendo a ação de se ter. Em coreano, não. Em coreano, o verbo estar, ele significa... ele tá mais para... ele é mais equivalente ao nosso verbo existir ou verbo haver. Ou seja, a coisa que se é tida, a coisa que existe, é o sujeito da frase e não o objeto. Então vocês vão começar a observar com os exemplos que quando a gente usa o verbo estar, a palavra, o substantivo, ele é marcado pela partícula de sujeito e nunca pela partícula de objeto. Bem, vamos entender isso melhor com o vocabulário e frases. Tingu. Tingu, amigo. Tingu. Tingu. Shigan, tempo. Shigan, shigan, tempo. Yogi, aqui. Yogi, yogi. Yogi, che, meu. Temos aqui a nossa primeira frase com o verbo estar, que é Tinguga isoyo. Tinguga isoyo. Eu tenho um amigo. Bem, como vocês puderam observar, a partícula de sujeito K foi utilizada com tingu. Por quê? Porque em português, amigo aí está sendo o objeto da frase, porque eu que sou o sujeito, mas em coreano não. Em coreano é como se a gente dissesse há um amigo ou existe um amigo. Logo, este amigo é o sujeito, porque é ele que existe, é ele que está havendo. Acho que isso não é a expressão correta em português, mas só para vocês entenderem. Então vamos seguir em frente. Temos aqui uma segunda frase. 제 친구는 시간이 있어요. 제 친구는 시간이 있어요. Meu amigo tem tempo, enquanto meu amigo ele tem tempo. Isso aqui é um exemplo clássico da língua coreana, essa frase, de como a partícula de tópico e a partícula de sujeito pode ser utilizada dentro de uma mesma frase. Esse tingu aí no caso não se trata do sujeito da frase, ele é o tópico, pois o sujeito é shigan, é a coisa que existe. Esse tingu aí, ele é o tópico porque ele está sendo só uma informação, ou seja, eu estou falando alguma coisa sobre ele, logo ele é o tópico, então marcamos com a partícula de tópico nan. Mas e quem é o sujeito? Bem, o sujeito é a coisa que o verbo está marcando. É a coisa que pratica a ação de existir. E quem está praticando a ação de existir? Shigan, que significa tempo. Então, 제 친구는 시간이 있어요 significa meu amigo tem tempo. Vejamos mais uma frase. 제 친구가 여기 있어요. O meu amigo está aqui. 제 친구가 여기 있어요. Não tem nada de complexo nessa frase, é uma frase comum. 제 친구, meu amigo. 제 친구가, meu amigo, mais a partícula de sujeito. 여기 significa aqui. E o verbo estar conjugado no presente. 있어요. 제 친구가 여기 있어요. Como dito anteriormente, os verbos em coreano sempre aparecem no final da frase. Observem também o uso constante das partículas de sujeito e de tópico nas frases acima. Apesar de serem quase sempre opcionais na linguagem falada, é bom sempre treinar os seus usos e com o tempo vocês se darão conta de quando podem abrir mão delas. Ou seja, na linguagem falada, vocês vão ouvir muito, ao invés de tinguga e soyo, vocês vão ouvir tingu e soyo, ou no lugar de 제 친구는 시간이 있어요, vocês vão ouvir 제 친구 시간이 있어요, ou 제 친구 시간이 있어요. E no lugar de 제 친구가 여기 있어요, vocês podem ouvir muito 제 친구 여기 있어요. Mas é sempre bom treinar as frases com as partículas, porque é melhor vocês aprenderem a como utilizar e depois, quando tiver com o coreano mais avançado, poder abrir mão delas. Bem, vamos ao segundo verbo da lição de hoje, que é o verbo optar. Optar, que é o oposto do verbo estar e significa não ter. Optar, optar. No tempo presente, conjugamos como opsoyo. Opsoyo. Pois a última vogal é a vogal O, então adicionamos
oyo no tempo presente. Optar significa não ter. Opsoyo, eu não tenho, você não tem, etc. O verbo optar significa exatamente o oposto do verbo estar, ou seja, não ter, não haver, não existir e não estar. Observe o seu uso nas frases abaixo. Vamos de vocabulário primeiro. Cho, eu. Sonsenhim, professor. Chip, casa. Chip. Hakyo, escola. Hakyo. Bem, em coreano, geralmente, eles não têm preposição em coreano, eles têm partículas, em algumas línguas são chamadas de posposições, ou seja, não é uma palavra que vem antes, são palavras que vêm depois, por isso são chamadas de posposições e não preposições como temos em português, e são palavras que são sufixadas aos substantivos. Então, por exemplo, chip em coreano é casa. Para se falar em casa, eles falam chibé. A gente vai estudar isso melhor futuramente, vocês vão ver que é bem simples, então por enquanto é melhor aprender estruturas inteiras do que parte da estrutura e tentar formar. Bem, hakyo significa escola, hakyo é na escola. Chib, casa, chibé, em casa. Hakyo, escola, hakyo é na escola. Bem, vamos para as frases. 저는 집이 없어요. Eu não tenho casa. 저는 집이 없어요. Aqui temos cho, eu, marcado pela partícula de tópico 는, porque eu estou falando de mim. Eu sou o tópico da oração. 집 é a casa que não existe, que não está havendo nessa frase no caso, e por isso ela é o sujeito da frase, ela é o sujeito do verbo optar. 저는 집이 없어요. Eu não tenho casa. Enquanto a mim, eu não tenho casa. Falando de mim, ao meu respeito, eu não tenho casa. 제 친구는 시간이 없어요. O meu amigo não tem tempo. 제 친구는 시간이 없어요. 제 친구는 시간이 없어요. O meu amigo não tem tempo. Aqui temos uma frase mais complexa. Vamos analisá-la primeiro. Vou fazer a leitura dela completa e depois a gente vai quebrar ela parte por parte. 선생님이 학교에 있어요. 제 친구는 학교에 없어요. 집에 있어요. Vou falar um pouco mais rápido. Tentem repetir também, para vocês treinarem o ouvido e a pronúncia. 선생님이 학교에 있어요. 제 친구는 학교에 없어요. 집에 있어요. Bem, observe nessa última frase o uso da partícula de tópico para fazer o contraste entre a situação do professor e a do amigo. Vou deixar isso mais claro para vocês, analisando cada elemento dessa frase. A primeira parte, 선생님이 학교에 있어요. O professor está na escola. 선생님, professor, marcado pela partícula de sujeito, pois ele é a pessoa que existe em algum lugar. 선생님, 선생님이. 학교, escola. 학교 é na escola. 있어요. Neste caso, o verbo estar está significando estar. Como eu disse aqui anteriormente, o verbo estar, primeiro voltamos aqui para o verbo estar, ele pode tanto significar posse como existência, ou seja, equivale tanto aos nossos verbos em português ter, quanto ao verbo estar em algum lugar. Assim como o verbo optar significa não ter alguma coisa ou não estar em algum lugar. Então, o professor, aqui nesse exemplo, ele está na escola. Então, utilizamos o verbo estar. 선생님이 학교에 있어요. Na segunda parte da frase temos 제 친구는 학교에 없어요. 제 친구, meu amigo, marcado pela partícula de tópico 는. 제 친구는, enquanto ao meu amigo, já falando do meu amigo, ou seja, fazendo o contraste entre o amigo e o professor. 학교에 없어요. 학교, escola. 학교에, na escola. 없다, não estar. 제 친구는 학교에 없어요. 집에 있어요. Está em casa. 집에 있어요. Ou seja, o professor está na escola, enquanto ao meu amigo, ele não está na escola. Ele está em casa. 선생님이 학교에 있어요. 제 친구는 학교에 없어요. 집에 있어요. Bem, e por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu responderei logo para vocês. Então, 수고하세요. 안녕하세요.